Bom, a partir desse momento, nós vamos conversar com o promotor Adrio Nobre Leite, que é um dos candidatos inscritos para a disputa da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba. Doutor Adrio, boa tarde, seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Osval. As pessoas que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo. E queria saudar também o superintendente Henrique. Estávamos ali conversando antes de entrar aqui no estúdio sobre essa questão justamente da migração das tecnologias para o ambiente virtual, para a internet, né? E o impacto disso nos seres humanos e na comunicação. Uma conversa muito produtiva. Então, queria deixar aqui meu agradecimento ao Henrique por esse espaço para que a gente possa discutir. Qual é a motivação? Pois não, Cláudia, você que a pergunta. Você tem a primazia da pergunta. A pergunta inicial é quase sempre a mesma para os candidatos. Por que o senhor decidiu concorrer à chefia do Ministério Público? Porque o momento é diferenciado para o Brasil e para o Ministério Público. Isso é fundamental. Eu estou há 19 anos no Ministério Público e pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas coloca o Ministério Público como a terceira instituição com maior credibilidade para a sociedade, com mais confiança, com mais honestidade. E, sem dúvida nenhuma, é preciso repensar não só o sistema de justiça, como também o Ministério Público. Por isso, eu me coloco à disposição dos colegas para justamente fazer esse debate e a gente possa aprimorar de forma contínua a instituição. Em que é preciso repensar o sistema de justiça e o Ministério Público? Josval, o que é que tem errado aqui nessa história? Basicamente, as estruturas de Estado no Brasil precisam ter um aprimoramento contínuo, né? Nós temos uma democracia muito recente e essa democracia recente ela implica necessariamente na necessidade permanente de fortalecimento das instituições. E eu vejo basicamente 3 eixos, né, muito claros com relação à questão do Ministério Público propriamente dito. O primeiro é essa maior sintonia com a sociedade. É preciso que o Ministério Público passe a introduzir, a abrir de fato uma agenda permanente com a sociedade, com canais mais amplos e que se possa de fato identificar essa demanda social e interferir nela de forma Como é que o senhor acredita que o Ministério Público poderia interagir mais efetivamente com a sociedade? Cláudia, um exemplo básico disso, né? Existem as estruturas em toda instituição de Estado das ouvidorias, né, que são justamente esses canais de acesso da população com os promotores, com os procuradores. Afora, obviamente, o trabalho diuturno de cada promotor atendendo as pessoas. Mas, de forma mais sistemática, só para você ter uma ideia, a ouvidoria recebeu manifestações, em torno de 2.000 manifestações, 2.000 pessoas procuraram a ouvidoria no ano de 2012, no Ministério da Paraíba. Né? E nós precisamos ampliar mais isso. Nós temos mecanismos hoje de consultas públicas, mecanismos hoje de audiências públicas para ouvir mais a população, para que o Ministério Público possa fazer um trabalho mais identificado, mais preocupado com a sociedade. O senhor disse que eram 3 eixos, falou disso que é preciso o Ministério Público dialogar mais com a sociedade. Quais são os outros 2 eixos? Agora eu gostaria que o senhor respondesse daqui a pouco, porque nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco o promotor Adrio Nobre Leite diz quais seriam os outros 2 eixos, né, para melhorar o Ministério Público Estadual da Paraíba. Estamos de volta com o Tambaú Debate, transmitido simultaneamente pela TV Tambaú, pela Nova Tambaú FM e também pelo portal Tambaú 247. E hoje são transcorridos 10 anos desde a morte do ex-governador Tarcísio Buriti. Pois é, Cláudia, aqui na Paraíba, os familiares, para lembrar a vida e a morte do ex-governador Tarcísio Miranda Buriti, que ocorreu há 10 anos em São Paulo, ele estava lá internado em São Paulo. Houve a celebração de uma missa às 10 horas da manhã na Igreja do Carmo. A família então reuniu amigos, parentes, as pessoas ainda que lembram o Buriti, que cultivavam amizade com o Buriti. Então houve essa homenagem e está se lembrando hoje, aos 10 anos da morte do ex-governador Tarcísio Miranda Buriti. Nós voltamos a conversar com o promotor Adrio Nobre Leite, que estava no bloco anterior falando sobre 3 eixos que ele considera fundamentais para melhorar o funcionamento do Ministério Público. O senhor falou sobre o estreitamento das relações com a população e faltam ainda 2 eixos. Na verdade, eu digo 3 eixos e eles se comunicam e um decorre do outro, né? Para que a gente possa, de fato, identificar e feito esse diagnóstico das demandas sociais, e isso tem oscilado, a gente sabe, as manifestações nas ruas têm apontado, né, uma série de bandeiras e
e de temas que são importantes para o Estado enfrentar e tentar minimizar as questões das políticas públicas ainda muito difíceis, né? O segundo eixo, basicamente, é feito esse diagnóstico, a gente buscar dentro do Estado uma agenda propositiva e comum. Esse talvez seja o maior desafio, pegar o sistema de justiça, e aí envolve o judiciário, a defensoria, e para além disso, tribunais de contas, e aí o sistema de controle todo, e legislativo e executivo, e tentar construir algumas agendas importantes de colaboração. O Ministério Público sozinho não tem condição de avançar muito, é preciso que as instituições de Estado aprendam e dialoguem de forma mais permanente para a construção dessa agenda. Então, o segundo eixo é esse, é tentar esse aprimoramento, buscar essa agenda propositiva de Estado para que as políticas públicas possam, de fato, terem a qualidade e os serviços tenham mais eficiência, como a população quer. E o terceiro eixo aí é o eixo interno. Para que isso aconteça, o Ministério Público precisa estar preparado para esse desafio. E para estar preparado para esse desafio, é preciso que a gente estruturalmente se organize melhor. E aí vem a questão física predial, a gente precisa ter realmente estruturas de Ministério Público que possam atender bem a sociedade, dar esses espaços. É preciso nós termos um incremento tecnológico adequado, virtualizar nossas questões. E, em terceiro, a questão de pessoal, que essa, sem dúvida, é um gargalo complicadíssimo, por força da limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é preciso, sem dúvida nenhuma, a gente ter pessoal mais qualificado e em quantidade que possa, de fato, atender esse serviço. Seria preciso contratar mais pessoal técnico ou mais promotores? A ideia, Cláudia, basicamente, é que a gente possa, de um lado, equilibrar a questão dos servidores, isso é fundamental. Para você ter uma ideia, os promotores hoje não têm um atendimento na área de expertise científica adequado. Nós precisamos ter núcleos regionalizados no Estado inteiro e que possa, na hora em que se precisa de um engenheiro ambiental, e há necessidade, muitas vezes, desse atendimento, de um médico, porque as questões de saúde precisam de um conhecimento específico, de um assistente social, de um psicólogo, a gente possa ter isso atendendo os promotores para que as investigações, para que o trabalho dos promotores possa ser feito com mais agilidade e com esse amparo técnico. Então, um dos pontos é esse, e isso é fundamental. O Ministério Público passou por um certo questionamento agora, porque tinha a PEC 37, então o Ministério Público deve ter direito de investigar ou não, isso acabou indo para o debate, acabou indo para as manifestações, o Ministério Público foi apoiado nas manifestações, mas não deixou de ser questionado em algumas investigações, de que o Ministério Público só gosta de holofote, de luz, e que acaba não investigando aquilo que é para investigar. Como é que o senhor vê esse papel investigativo do Ministério Público? A PEC 37, sem dúvida, a derrota dessa PEC foi uma vitória do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. O que o Brasil, de fato, precisa, Josval, e aí eu digo isso com muita tranquilidade, é discutir o sistema de investigação criminal. Isso é fundamental. A gente precisa saber como dar mais qualidade a essa investigação. Não é restringindo a investigação. Seja feita pelo Ministério Público, seja feita pela polícia. Sem dúvida, ou por ambos, ou por mais instituições, se for. Isso é fundamental. Se a gente quer ter uma democracia, um Estado mais forte, a gente precisa de duas coisas: mais investigação e mais qualidade e mais amplitude da investigação. Restringir, sem dúvida, é trazer um colapso para qualquer tipo de instituição que trabalhe e tem em sua natureza essa atividade. E essa discussão sobre a PEC 37, então, não deixou um afastamento entre a polícia e o Ministério Público? Penso que não, porque a ideia das polícias, basicamente, era de fortalecimento da carreira policial. A ideia e o sentimento dos policiais sempre foi esse, de buscar, através da PEC 37, e obviamente por um caminho equivocado, esse fortalecimento da carreira de Estado, da atividade policial, e que deve vir por outros caminhos, sem dúvida nenhuma. Mas, fundamentalmente, o trabalho vai continuar de parceria e de busca dessa integração para que a gente possa trabalhar cada vez mais com mais investigação. O senhor falou sobre as demandas que a população encaminhou à ouvidoria, que no ano passado foram cerca de 2.000. Todas elas tiveram resposta? A grande parte delas tem resposta, outras, muitas vezes, pela própria amplitude, merecem uma investigação mais profunda, e isso muitas vezes demora. Para você ter uma ideia, às vezes as pessoas fazem narrativas porque desconfiam de algum fato, e fazem narrativas muito genéricas, e isso dificulta o trabalho do Ministério Público. Então, é preciso ter essa estrutura melhor funcionando para que todas elas, efetivamente, tenham uma resposta, ainda que seja uma resposta que não seja aquela resposta que o cidadão que a fez queira, mas uma resposta do Estado dizendo a ele o porquê que não vai ser da forma como ele deseja. Do ponto de vista, acho que Cláudio vai pedir intervalo, eu vou deixar a pergunta. Pois não. Do ponto de vista de sua campanha agora para o Ministério Público, como é que o senhor pretende dialogar, como é que pretende fazer essas suas ideias chegarem
aos promotores de justiça da Paraíba. E o senhor vai contar isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O Tambaú Debate está de volta e hoje o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, tem compromissos em Brasília, José. Pois é, a presidenta Dilma tem feito lançamentos de programas sociais e outros programas e tem sempre chamado prefeitos e governadores para poder participarem do evento, né? Agora ela chamou os prefeitos, prefeito das capitais, chamou o prefeito o senhor Luciano Cartacho, foi para Brasília, porque hoje a presidente Dilma lança o programa para contratação de médicos. São 35 mil médicos que o governo federal quer contratar, pagando salário de R$10.000, mais ajuda de custo. Segundo o Planalto, primeiro vai oferecer vagas aos brasileiros, se as vagas não forem preenchidas, as 35 mil vagas, então vai atrás de médicos estrangeiros. Uma outra notícia, Cláudia, que eu acho que é interessante se destacar, é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba liberou a propaganda do Partido Ecológico Nacional, o PEN, que é presidido por Ricardo Marcelo. Então, vai ter propaganda na televisão e no rádio do PEN nos próximos dias. E uma terceira informação, para voltarmos à entrevista, é que a ex-prefeita de Pedra de Fogo, Clarice Ribeiro, deixou o PMDB e está anunciando a filiação ao PTdoB. Era quase impossível, Cláudia, ela permanecer no PMDB, porque ela é rompida com Manuel Júnior, e Manuel Júnior no PMDB cada vez mais crescente, então ela praticamente impossível ficar no partido, então está derivando para o PTB. Nós vamos voltar a conversar com o promotor Ádrio Nobre Leite. Antes do intervalo comercial, você deixou uma pergunta que é em relação à campanha dele, né? Como é que as ideias vão chegar ao seu eleitorado? Josval, Cláudia, a ideia central é conversar com cada promotor e com cada procurador de justiça. Essa conversa tem sido feita já, nós temos viajado o Estado. Preciso dizer, sem dúvida nenhuma, que há um pensamento de unidade, de união com relação a mais dois outros candidatos, João Arlindo e Bertrand Asfora. Nós temos viajado o Estado juntos para discutir a instituição, né, porque acreditamos que é preciso dar seguimento a uma série de avanços que foram implementados pelo nosso atual Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Filho, e, sem dúvida nenhuma, é com o debate, é com a construção com cada promotor, sem se dizer dono da verdade, que a gente tem condições de construir a instituição. Bom, eu acredito que o público até acha um pouco estranho que haja uma união entre três candidatos. Como é isso? As três candidaturas representam o mesmo projeto ou há diferenças entre os três? Sem dúvida que as diferenças de perfis são inevitáveis, né? Cada um tem uma forma de visualizar a instituição, mas é um pensamento único em relação a um projeto de prosseguimento, de aprimoramento da instituição. Isso não tem volta por razões, como eu disse, de sobrevivência institucional, isso é fundamental, a sociedade quer isso, né? E por outro, porque há necessidade de se discutir a instituição internamente. O senhor propõe mudanças na condução, apesar de reconhecer, o senhor acabou de dizer que há necessidade de se continuar, mas há o que mudar também no Ministério Público? Sempre há o que mudar, Cláudia, isso é fundamental, há muitas coisas que nós temos que mudar. Por isso, a necessidade que a gente tem de avançar sempre buscando maior resolutividade. Nós precisamos ter mais integração entre os promotores de justiça nas atuações que muitas vezes extrapolam o âmbito até da própria promotoria ali daquela comarca. Ou seja, uma série de questões precisam ser resolvidas do ponto de vista, inclusive, de uniformidade de atuação. Muitas vezes nós temos atuações de nossos colegas dentro do convencimento deles que destoa de um de outro, e isso às vezes não é bom para a instituição e nem é bom para a sociedade. Nós precisamos discutir aspectos de integração, de uniformidade e de resolutividade. O senhor começou a entrevista, inclusive, destacando a conversa que teve com o nosso superintendente sobre tecnologia, sobre os avanços, pelo que eu entendi, da internet, das redes sociais, da democratização da informação, mas também, claro, em outros setores. Como é que isso poderia ajudar na aproximação do Ministério Público com a sociedade? Josval, aí é fundamental abrir os canais, obviamente, que as tecnologias permitem. Hoje nós já temos, a ouvidoria já tem, pela própria internet, um acesso de atendimento ao cidadão que pode ser feito de maneira virtual, e a própria ouvidoria se encarrega de fazer essa distribuição, né? Isso é um primeiro ponto, mas nós precisamos ir realmente debater com as pessoas nas ruas, nos ambientes da sociedade civil organizada, nas igrejas, nos sindicatos. A gente precisa discutir melhor o papel do Ministério Público para que a gente possa se alinhar. Então, eu vejo o Ministério Público Social mais fortalecido, como, de fato, um agente de transformação dessa sociedade. Esse é o grande projeto, é essa a ideia e a visão que o Ministério Público projeta para que a gente seja, de fato, reconhecido como uma instituição que busca essa transformação social.
O senhor considera que o Ministério Público ele é suficientemente transparente? Por exemplo, o cidadão tem acesso a todas as informações que quiser conhecer através do site, por exemplo, do Ministério Público? Cláudia, a pergunta é de uma inteligência, porque publicidade é uma coisa, transparência é outra, né? Eu estou há 10 anos na área de patrimônio público e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu publiquei o ato divulgando determinadas coisas. O Ministério Público hoje cumpre rigorosamente toda a normativa que diz respeito à publicidade dos atos de gestão. As execuções orçamentárias e financeiras estão postas no site do Ministério Público e é assim que determina a Lei Complementar 131. Mas aí falar de transparência, a gente precisa dizer o seguinte, mas em termos de resultado social, o Ministério Público faz essa divulgação adequada e a gente precisa mostrar melhor para a sociedade, a gente tem começado a fazer isso, né? Existem ferramentas hoje metodológicas aí, a gente de gestão estratégica, a gente tem começado a incrementar isso, mas a gente precisa dar, sem dúvida nenhuma, mais transparência ao nosso trabalho, à sociedade. O Ministério Público tem agido adequadamente no combate à corrupção no país ou ainda falta agir com mais eficiência nesse campo? Josval, aí... Vou lhe dizer, como promotor de patrimônio público há 10 anos e como membro do Ministério Público há 19, a situação da corrupção no Brasil é uma situação, sem dúvida, endêmica. A gente precisa, de fato, ter um sistema de controle mais eficaz. Aí eu digo isso como uma opinião de promotor de justiça que se debruça todo o tempo em relação a isso. Para você ter uma ideia, os dados da AGU são no sentido de que, de todos os recursos públicos que são desviados, 70% é de saúde e de educação. E isso é preocupante para um país como o nosso, né? Se você for olhar que a própria CGU, em dados e levantamentos, né, aí de 5 anos, dizem que são 600 milhões de reais que são desviados. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, aprimorar o sistema de controle do Brasil e aí não adianta. Os dados são de que 1 a 3% apenas dos recursos voltam para os cofres públicos depois que eles saem. Então, a gente precisa, de fato, encontrar mecanismos de controle preventivo que sejam mais eficazes. E aí volta a pergunta de Cláudia, a importância da transparência e da publicidade dos atos de gestão, porque só com transparência a sociedade fiscaliza e o controle fica mais forte. Durante a sua passagem pela Promotoria do Patrimônio, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? O maior desafio é, diante de tanta demanda investigativa, conseguir, de fato, ter maior resolutividade. Todo promotor de justiça, Cláudia, é submetido a uma carga operacional enorme de trabalho. E muitas vezes com estrutura que precisa ser melhorada e aprimorada, né? E aí passei esse período lá e sou titulado lá, em torno de, hoje não, são 3 promotores, mas por algum tempo eu fiquei como único promotor do patrimônio público na capital. Nós tínhamos em torno aí de 500, 600 investigações em curso, umas mais singelas, outras mais complexas. E é preciso, sem dúvida nenhuma, ter uma organização mínima para ter uma pauta prioritária. Se não se tiver uma pauta prioritária, eu brinco muito com os colegas, digo, aí cai no olho do furacão, aí fica difícil a gente conseguir ter resultado. Ok, doutor Adrio, muito obrigada pela sua presença aqui no Tambal Debate. Eu é que agradeço. Bom, a edição de hoje do programa vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã.